Lucas capítulo 15, versículo 17. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. Tenta guardar na história, é uma parábola aí, né? Mas tenta, vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 4, vai aparecer no telão, se você não tiver essa rapidez de achar aí na sua Bíblia. Livro de Êxodo, capítulo 4, eu vou ler o versículo 1, o versículo 10, o versículo 13 e o 14. Aí Moisés respondeu a Deus, o Senhor: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção ao que eu falar, e vão dizer que o Senhor não me apareceu. Moisés respondeu ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Senhor ficou irritado com Moisés. Tenta guardar, tá bom? Depois a gente volta de novo, mas é rápido. João capítulo 20, versículo 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé, João 20, 25. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Não vou crer. Por último, gente, Gênesis 42, versículos 7 a 9. Você vai perceber depois na ministração que são situações, são difíceis. Mas hoje eu creio que o Senhor vai nos levar a uma superação destas coisas. Gênesis 42, 7 a 9, fala assim: logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. E lhes perguntou com voz dura: vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Então José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito deles e disse: vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país. Vamos pedir agora que Deus traga luz, né? A palavra é uma lâmpada. Pedir que agora Ele traga entendimento para nós aqui, e você consiga agora receber uma palavra no teu coração, porque quem pede recebe. Eu vou pedir a você agora, por favor, fale com Deus, tá bom? Me ajude. Eu orei, eu estudei, eu fiz as anotações para não me perder aqui. O esboço para mim é para não fugir aqui do que tem que ser falado. Mas Deus não está preso ao meu esboço. Então, por favor, peça para o Senhor, fale para Ele: eu preciso de uma palavra para voltar para casa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ao olhar para tudo que está escrito aqui, Senhor, e crer agora que além do que está escrito, o Senhor tem palavras aqui,
Senhor, eu posso afirmar no meu coração que o Senhor conhece cada um de nós aqui. Não há ninguém que está aqui que é um visitante para o Senhor. Não há ninguém que está aqui que o Senhor vai procurar saber quem é. O Senhor já sabe quem é, o Senhor sabe. Aliás, o Senhor trouxe. O Senhor preparou esse momento e o Senhor trouxe. Porque o Senhor quer operar algo através da tua palavra. Então nós te pedimos agora, fala conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você crê que Deus quer falar algo? Balança pelo menos assim. Deus quer falar algo. Houve uma corrida na Espanha. E essa história é muito bonita. Depois, se você quiser, coloque lá no YouTube lá, ou no Google, você vai ver. Houve uma corrida na Espanha. E o queniano, de ponta a ponta, né? Impressionante como eles correm, né, cara? Negócio impressionante. E o queniano saiu e foi embora. E quando ele estava chegando já na linha de chegada, assim, vendo já a linha de chegada, a multidão começou a gritar o nome dele, aplaudir. Ainda eu não fiquei ali preso para saber, mas assim, ninguém sabe por que ainda, né? Do que aconteceu direito. Ele parou de correr. Tipo assim, não estou dizendo que foi, mas falei igual a Larissa agora, né? Tipo assim. Lembrei dela agora na hora, assim. Aí, tipo assim, olha, ele, como você falou assim, já cheguei. Já cruzei a linha. E ele parou. Ele foi parando, mexeu no relógio. Atrás dele vinha um espanhol. O espanhol vinha correndo. Quando viu que o queniano estava parando, o espanhol começou a gritar: vai, vai. O queniano não entendeu nada. O espanhol veio, empurrou o cara, jogou o cara para a linha de chegada. Incrível isso. Depois que entrevistaram o espanhol, ele falou: não, eu não ia tirar vantagem disso. Não é isso que eu quero falar. A palavra de hoje, eu creio mesmo nisso. A palavra de hoje, a intenção dela é empurrar você para a linha de chegada, que você não está conseguindo cruzar. Não sei se alguém está gritando, não sei se você pensou que chegou no fim, mas está vindo uma palavra atrás de você gritando: vai, vai, cruza a linha, chega lá. Recebe isso? Tema de hoje, vamos lá. Superando as dificuldades. Gente, todos nós temos dificuldades, todos nós temos um assunto que talvez para os outros é divertido, é motivo de riso. Tem gente que, eu viajo para o sertão e a gente fica lá 4, 5 dias, 10 dias juntos, e aí nas viagens que a gente faz, a gente descobre um pouquinho das dificuldades que cada um tem, né? Tem gente que tem dificuldade, né? Eu, por exemplo, assim, gente, de verdade, eu não ligo para nada assim, a não ser para comida. 4 dias, a Zefinha falando fazer cuscuz, gente, não vai, né? Mas eu não ligo para nada, tomo banho de caneca, eu não tenho problema nenhum. E lá no sertão, gente, tem muito sapo. Só que não é o sapo que você está acostumado a ver, não. Ele tem airbag, quatro portas, é um negócio violento, é um bicho que ele levanta, faz sombra debaixo dele. Não é brincadeira. Eu tenho testemunhas aqui, que o negócio é feio, não é, Lucas? Não é brincadeira. E lá é o seguinte: acendeu uma luz, porque lá na casa assim, a gente vai pregar num vilarejo, acendeu uma luz, os bichinhos saem tudo.
E os sapos já vêm conversando para a janta. E fica aquele monte de sapo ali, nem se mexe, gente. É coisa assim, só fica lá. A noite inteira. Você toma banho, por exemplo, vai ter um animalzinho nas paredes, assim, todo olhando para você. Eu não tenho problema com isso, cara. Quer me ver tomar banho? Problema deles. Estou lá tomando banho. Mas tem gente que não entra no banheiro, de jeito nenhum. Não entra, é a dificuldade que a pessoa tem. Cada um tem um jeito, não, é assim, né? Só que algumas dificuldades que para você fala assim, isso aí, olha, tem levado pessoas à depressão. Algumas dificuldades que não são superadas, algumas dificuldades que a pessoa não consegue lidar com aquilo, não consegue, tenta e não consegue. E isso faz a pessoa diminuir seu valor, isso faz a pessoa criar outros problemas ainda maiores na sua vida por causa de uma dificuldade que ela não supera. Tem pessoas que afundam a sua vida, afundam mesmo, porque houve uma dificuldade que ela não superou, ela não conseguiu atravessar a linha. E pior, não teve ninguém, irmãos, gritando para ela, vai, até mesmo empurrando ela, atravessa a linha. Às vezes, até as meninas, né? Às vezes você olha assim para o menino bonito, uau, que menino lindo, mas o cara é tímido, o cara não consegue falar, não levanta a cabeça. Aí você fala, né, ele não, se a menina não chegar nele, ele não dá um passo, é dificuldade para ele encarar. Tem gente assim, tem gente que tem uma dificuldade tremenda de se relacionar, não consegue, gente, e perde, fica sozinho, perde coisas boas, vai perdendo, porque não consegue. Se alguém não ajudar, se alguém não empurrar, se nós não superarmos essas dificuldades, se a gente não lidar com isso na nossa vida, né? Eu queria então falar sobre isso essa noite com você, e eu queria falar de algumas dificuldades que agora você vai talvez lembrar dos textos que eu li. Essa é a intenção. Eu li esses textos, porque nesses textos tem situações ali que não foram fáceis, não é brincadeira não. A gente lê às vezes, ouve os outros falarem, mas a gente não consegue entrar ali na história e falar, não foi brincadeira aquilo. Primeira dificuldade, e eu ficaria muito feliz se você anotasse alguma coisa, você não perder nada disso aqui, olha. Primeira dificuldade, gente, isso aqui é muito sério. E eu vou falar aqui para dois públicos, vou falar para a igreja do Senhor que está aqui, e vou falar para pessoas que estão passando por essa dificuldade. A primeira dificuldade é a de voltar, é a de recomeçar. Você olha, gente, olhe para mim, não é fácil recomeçar, não é fácil voltar, não é fácil, quem teve, perdeu, e começar do nada. Não, olha, não é brincadeira não. Quem teve o dinheiro dentro de casa e ele foi embora, pegou a mala, e você nem sabe para onde é que foi, não é brincadeira não. Quem teve um emprego e perdeu, recomeçar, ou um erro, você voltar, meu irmão, e encarar pessoas, encarar lugares, não é brincadeira. Olha, isso é tão difícil, gente, que os brejinhos, alguém sabe o que é brejinho, irmãos? Lugar que a pessoa dorme naquele lugar e começa o dia bebendo e vai dormir bebendo. Nós entregamos sopa na rua, que pessoas estão lá, não conseguem voltar para casa. Não conseguem, irmãos. Pedem oração, pedem tudo. Não tem coragem de voltar, de enfrentar, de pedir perdão, de falar, eu errei. Não consegue, e aí se afundam. Voltar não é uma brincadeira, não, é algo muito difícil. E olha que a igreja, ela tem que ser uma porta enorme
para quem quiser voltar. A igreja, ela tem que ser uma porta assim, pintada, escrita: vem, volta, volta. Esse menino, ele voltou. E ele, se você ler o texto aqui comigo, a situação do voltar, foi ele falar: olha, eu não tenho saída, eu vou voltar. E eu vou falar com meu pai para ver se ele me aceita. Olha, gente, eu vou falar para ele assim, para ver se ele me aceita. Eu vou falar: pai, deixa eu ser um trabalhador aqui. O senhor não precisa nem olhar para mim como filho. O senhor não precisa nem falar comigo. Só me deixa voltar. Eu preciso voltar. Não é fácil. Olhe para mim. Se fosse fácil voltar, gente, recomeçar, como a palavra recomeçar quer dizer começar de novo, do zero, sem nada, só com a vergonha, só com o erro estampado, com uma decisão errada, uma escolha errada. Não é brincadeira. Se fosse fácil, a igreja teria cantores aqui, olha, que nós já vimos, cantores, as igrejas, quantos músicos, instrumentistas estariam aqui, já estiveram, erraram, caíram no mundo e não conseguem voltar, porque é muito difícil voltar. Você não tem ninguém te olhando de longe, pedindo, chorando, correndo ao encontro, abraçando, dando um beijo. Você não tem ninguém que abra a mão. Eu fui pregar numa igreja em São Paulo, e eu fiquei num hotel para ir pregar. Eu cheguei antes, e eu falei: não vou tirar meu carro não, vou deixar meu carro no estacionamento, é perto. Chamei um Uber para ir para a igreja. O cara do Uber, eu entrei, ele viu o destino, e falou: o senhor está indo nessa igreja? Eu fui dessa igreja. Eu ia pregar. Eu falei: você foi? Ele falou: fui, eu cuidava da mídia. E o que aconteceu? Ele falou: rapaz, eu separei da minha mulher, nós tivemos uma briga feia, eu me divorciei, e aí eu não consegui voltar. Eu falei: cara, mas por que você não volta? Ele falou assim: porque se eu voltar, muita gente vai fazer pergunta. Vão perguntar: cadê sua mulher? O que foi que aconteceu? Falou isso para mim. Aí eu falei: cara, volta hoje. Vai ter um pregador lá, cara. Gente, tem que dar uma palhinha, né? Vai ter um pregador lá. E ele vai falar. Sabe o que ele vai pregar hoje? Aquelas pessoas que não desistem nunca. Ele não voltou. É difícil voltar, gente. É difícil, não é brincadeira não. Então essa é a primeira dificuldade que eu queria ministrar hoje aqui, essa de recomeçar. Não sobrou nada, só a vergonha, só uma decisão. Falou: eu vou voltar por baixo, mas eu vou voltar, eu vou recomeçar. E eu queria aqui dizer a você que a igreja está de portas abertas. A igreja ela vai gritar para você: meu irmão, vem, vem, vem. Não há pergunta nenhuma para ser feita, nenhuma, apenas uma vontade de te abraçar, te beijar e dizer: meu irmão, vem. Você recebe isso? Segunda dificuldade, vamos lá. Eu estou usando os textos que eu li, tá bom? A dificuldade de ser. É tão difícil. As pessoas não estão conseguindo ser. E por não conseguir ser, elas estão procurando ter. Agora,
ter sem ser é uma lascada. Por isso que você vê, a pessoa ela é pobre, não tem nada ali. Acontece muito com jogador de futebol. Não tem nada ali, coitado, não tem ônibus, não tem dinheiro para pagar ônibus, para fazer a peneira. Depois o salário dele é 1 milhão, 2 milhões, 30 milhões. Só que o caráter dele não foi junto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, ter sem conseguir ser, e é difícil, está difícil demais ser. Olha, presta atenção, ser honesto num ambiente, num lugar, onde só há desonestidade, gente, não é brincadeira. Você se acha um trouxa, você se acha um bobo. Aliás, o que você mais vai ouvir é isso: você é trouxa. Por quê? Porque só você está pagando corretamente, ninguém paga. Olha, é difícil você ser, se não for você uma afirmação sua com Deus, eu vou ser. Salmo 15 fala isso. Quem entrará no santuário de Deus? Aquele que, ainda que sofra dano, não mente. Não mente, eu perco, mas mentir eu não minto. Difícil você ser um pai. Você nunca teve pai, como é que você vai ser um pai? Ou seu exemplo de pai foi horroroso. Você olhar para o seu pai, você tem vergonha. E agora você é pai, e aí você tem que ser. Gente, olhe para mim, está difícil ser homem. Está difícil ser mulher hoje. Porque os padrões que eles ditam para ser homem, ser mulher, está complicado, você não consegue. Você está numa luta para se manter. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então as pessoas estão se enganando em vão ter, e não é. Por isso que a palavra de Deus ela é tão séria para nós, que ele diz assim, que vai chegar um dia que nós vamos pensar. E muitos vão ouvir, eu não conheço. Você pensou que, mas eu fiz, não, mas eu não conheço. Que você de fato não é. Que nós não tivemos essa superação de ser, pagar o preço para ser. Quem está entendendo, diga um amém aqui. Ser, decidido, não, eu vou ser. Eu vou ser um bom profissional, eu vou ser uma testemunha, eu vou ser um homem. Não, eu vou ser uma mulher de Deus, eu vou ser um jovem. Eu contei aqui o rapaz, um instrutor de academia, que me procurou, e ele falou assim, pastor, fala comigo aqui. Minha namorada, a gente frequenta a Canção Nova, e lá tem um propósito, lá o PHN. E a minha namorada falou que quer casar virgem. Está de brincadeira, pastor. Pastor, fala a verdade, olha para mim, olha o meu olho aqui. Falou assim, eu vou ficar olhando o seu olho. Olha o meu olho. Pastor, está certo isso? Eu falei, rapaz, você achou uma princesa, você vai perder. Você achou uma pessoa aí que, olha, decidiu ser algo. Decidiu ser algo, não ter. Ela não quer ter você, ela quer ser sua esposa. Olha, difícil, gente, hoje está difícil. Não está brincadeira isso, difícil. Moisés, durante muito tempo, quem já leu, ele passou um tempo da vida dele, não era ninguém, não podia nem, tinha família dele que não sabia que ele existia. Foi escondido. E aí depois ele cresce num lugar que não é o dele. Não é o dele. Aí ele foge para não ser. Aí Deus manda ele ser. Ele fala, eu não consigo, eu não sei nem quem eu sou mais, eu já não sou mais nada, eu não sei nem falar. E eles não vão acreditar em mim, porque eu não sou esse cara que o Senhor está querendo que eu seja, eu não sou. O
Senhor quer que eu chegue lá, e eu seja um líder, e eu seja libertador. E eu falo, eu não sou, eu não sei se esse cara manda outro. Aí Deus perdeu a linha com ele, Deus ficou irritado com ele. Você é essa pessoa. 3. Estou nos textos que eu li, tá bom, gente? Então a primeira dificuldade que nós temos que superar é essa de recomeçar, de voltar. Eu gosto, o pessoal até tirava sarro de mim, que eu gosto muito do filme do Sylvester Stallone, cada das musiquinhas, ele só ganha quando toca a musiquinha. Ele apanha, até que tem que tocar a musiquinha, né? Mas tem um dos filmes dele que ele fala para o filho dele: filho, não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta. A vida vai bater forte. Então nós precisamos superar essa dificuldade de recomeçar. Nós estamos passando uma pandemia que pessoas perderam tudo, tinham empregos, ganhavam, agora não ganham, e vai ter que refazer a vida, juntar os cacos e recomeçar. Uma pessoa hoje de manhã falou para mim: pastor, eu tive que dispensar meus funcionários, hoje eu estou fazendo tudo. Eu falei: meu irmão, vai. Trabalhar não é problema para você. Ele falou: não é mesmo, pastor. Então, vai, recomeça, porque o Senhor vai te honrar. Irmão, transpira sua mesmo, vai lá, trabalha, Deus vai te honrar. E logo você vai ter os funcionários de volta, em nome de Jesus. Recomeça. Não fica envergonhado, falar: nossa, agora eu estou aqui. Meu irmão, não tem problema não, o Senhor é contigo. Dificuldade de se mantenha até o fim, se mantenha numa posição, não arrede. O Senhor não se agrada de quem volta para trás, fique lá. Terceira dificuldade, voltar a acreditar. Tem uma palavra que eu ministrei, está no YouTube, eu vou fazer aqui essa propaganda para você assistir, deveria assistir várias vezes, ouvir. Decepção tem cura. Decepção tem cura. Coloca lá no YouTube, lá você vai ver lá. Tem bastante visualizações dessa pregação, porque voltar a acreditar, gente, não é brincadeira não. Quem já acreditou e se decepcionou, e acreditou de novo e se decepcionou, quem deu um crédito e viu aquilo, viu a pessoa brincar com a sua confiança, fazer aquilo, é difícil acreditar. Voltar a acreditar é algo assim. Aí a gente lê Tomé, a gente fala: incrédulo. Não é que é incrédulo, não é brincadeira, ele expressou. Tanto que Jesus, quando foi tratar com ele, tratou a dificuldade dele, não a incredulidade, falar que ele, não, você não consegue, não é que você não consegue crer, você não consegue voltar a acreditar. Então ele falou: Tomé, vem cá, põe o dedo aqui, cara, coloca aqui. Talvez outros te decepcionaram, outros você viu que não funcionava e agora você está assim, mas eu não sou esse. Põe a mão aqui, cara, toca aqui. Porque ele falou: olha, eu hoje não sou como vocês mais. Eu não sou assim, ouve e diz amém. Eu não sou. Eu não consigo, eu já fui, mas hoje eu não consigo, eu perdi. Hoje, se eu não ver, eu não consigo mais acreditar. Você não imagina o que essa pandemia fez. Tem pessoas aí que estão completamente incrédulos do futuro. Estão completamente. Não sabem nem se vão continuar a estudar ou não, o que vão fazer. Mas olha, eu venho dizer para você em nome de Jesus, volta a acreditar, vai passar. As coisas vão voltar. Recebe isso, não? Meu irmão, vai lá de novo, trabalha de novo, acredita. Ah, pastor, mas eu só perdi. Meu irmão, mas olha, tem uma promessa de vitória sobre a sua vida. Volte a acreditar nisso.
É isso que Tomé estava dizendo, essa dificuldade dele, que a gente olha, lê o texto, mas ele está falando, para mim é difícil. Eu tenho dificuldade hoje, eu não tinha, mas hoje eu tenho. Hoje eu não consigo, eu quero, às vezes eu até quero. Aquele homem, quando falaram para ele, agora deixa quieto, sua filha morreu. Jesus falou para ele, creia. Ele falou, Senhor, eu creio, mas me ajuda, o Senhor viu o que eu ouvi? Talvez quem já ouviu isso sabe o que é. Acabou, não tem mais jeito, a porta fecha na sua cara. E aí ele fala assim, me ajuda a crer de novo, me ajuda a ser aquela pessoa de fé que eu era, aquela pessoa mesmo que eu era assim, eu tinha uma fé inabalável, mas depois que eu perdi, eu não consegui mais ser assim. E hoje Deus quer te levar a voltar a ser assim, andar sobre as águas. Crê nisso? Vamos lá? Eu tenho uma experiência, eu vou falar o nome dele porque é meu amigo e é o meu sogro. Por relatos das irmãs, da Eloíde, meu sogro, como muitos, né, não foi assim, aquele homem que é carinhoso, que é chegado, que tem essa facilidade de lidar, não era assim. Uma pessoa que vem da roça, trabalhador de roça, cresceu, não é. E agora tem os netos. Eu imagino, as filhas estão aqui, vendo ele hoje deitar no chão, rolar no chão com os netos. Deve falar assim, de onde veio esse homem? Onde é que ele estava, esse homem? Um dia minha filha, Larissa, chegou, ele subiu na árvore lá, não foi? Que isso, ficou louco? Não é que ficou louco, gente. Sabe, aquilo tudo, aquela dificuldade da vida, aquela brutalidade que a vida impôs, leva tempo, cara, você voltar a acreditar no amor, ou ser, é uma dificuldade. Você até quer, você acha que nunca quis? Quis. Você acha que não quis pegar no colo, não quis rolar no chão? Quis, mas não conseguiu fazer. E agora com os netos, tipo assim, faz. Rola, brinca e esconde. Imagina, meu sogro brincando de esconde. 4, vamos lá, vai me acompanhando, nós vamos cear aqui, gente. Gente, a dificuldade de esquecer, não é brincadeira, essa não é brincadeira. Dificuldade de voltar, recomeçar, não é brincadeira, não. De ser, não é ser num momento que nós estamos vivendo, não é brincadeira. Voltar a acreditar nas pessoas, gente, não está fácil. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você ver. Quem aqui, como eu, já ouviu alguém falar, me desculpa, eu estou sendo forte aqui, mas só para falar na sua cara assim, você é bobo de acreditar de novo? Não é brincadeira. Você ouvir isso, e aí você tem que engolir essa palavra de alguém que falou assim, não é possível que você é bobo de acreditar de novo. Não é que eu sou bobo, eu estou vivo. Eu vou acreditar. Eu vou voltar a acreditar. Vai dar certo. Agora, nós precisamos superar uma dificuldade que nós temos, que é de esquecer. Esquece isso, deixa passar. O excesso de passado na nossa vida é muito forte. O passado é algo assim que grita forte. Não é brincadeira. Eu conto numa ministração minha, o tema é quando a vida se define. E eu conto o tapa que eu levei quando era garoto de rua. Eu saí da escola e eu fui seguido por um menino, e
Eu era magrinho, gente, você acredita? Magrinho. Fraco. Eu quebrei 11 ossos. Eu era fraquinho, magrinho. E o rapaz era brincadeira não, 4x4. Sabe aqueles menininhos gordinhos, fortinhos? E ele se aproveitou dessa força que ele tinha. E ele veio por trás assim, deu um tapa que tudo que tinha desse lado aqui, ó, passou para o lado de lá. Se fizesse esse exame que tem hoje, você ia ver que o cérebro aqui desse lado aqui estava em branco. Atravessou a linha. Não, você está rindo, se não fosse o pescoço segurar, aquilo parecia que ele veio pá, e tal. E eu, gente, eu confesso, eu lembro disso. Ficou barato um tapa só. Porque ele podia ter dado mais uns 2, 3 e eu não tinha o que fazer, porque o cara era forte. Eu continuei andando como se nada tivesse acontecido. A orelha aqui tinha um telefone lá dentro. Daí eu continuei andando para ver se ele esquecia de mim, se ele deixava eu quieto. Fui embora, chorando, mas fui embora. Gente, virei isso aqui. Um dia eu estou na padaria, lá no Beira Rio, estou lá na padaria lá, quem entra? Só que invertiu, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Parece que ele mirrou. Eu lembrei dele, ele não lembrou de mim. Porque quem bate esquece. Quem apanha não esquece. Eu mirei ele de cima embaixo, assim, ó. Olhei assim, falei, agora eu arrebento. Eu até enchei na hora, aqui, ó. Estufei o peito, assim, ó. Parecia que isso. Fiquei assim o tempo todo na padaria. Deus falou comigo, cara. Deus falou comigo. Você não é mais aquele menino que levou o tapa. E realmente, gente, eu não sou mais. Eu não sou mais. Aquilo passou. Doeu. Mas se eu não esquecer aquilo, se eu não deixar aquilo passar, aquilo vai gritar na minha vida de um jeito que vai doer. Eu preciso esquecer isso. José estava diante do sonho dele, gente. A dificuldade de superar isso é perigosa demais. Ele estava diante do sonho dele, ele viu os irmãos e lembrou do sonho. Naquele momento ele devia falar, gente, é verdade, Deus foi fiel, apesar de tudo que eu passei, olha como é que Deus fez. Não, quando ele lembrou do sonho, ele falou, agora eu arrebento. E gritou com eles, são seus irmãos, ele gritou, de onde vocês são? E eles na hora ficaram ali e falaram, olha, nosso pai mandou a gente vir aqui comprar, nós somos de tal. Não, vocês são espiões. E tratou eles asperamente. Essa dificuldade de esquecer o que passou leva pessoas a se afundar. A gente anda na rua, nós temos um ministério na rua. Quando você conversa com uma pessoa lá que bebe, que está alcoolizada, que está tomando, já é veneno, aquilo não é nem álcool, ele não tem dinheiro para comprar pinga, aquilo lá é um negócio lá que você nem imagina o que é aquilo. Ele está se afundando, porque ele não consegue esquecer o trauma, a vergonha, a derrota, a briga, a ofensa. A gente conversa com homens, que a gente fala, senta aqui um minutinho, volta para casa. Gente, ele repete toda a discussão que ele teve com a mulher dele, que fez ele sair de casa, e ele não volta.
Ele não consegue esquecer aquilo. Não consegue esquecer a traição, não consegue esquecer a vergonha, a ofensa, a perda, o roubo. Não consegue. Mas olhe para mim, olha aqui. O queniano viu a linha de chegada e não conseguiu cruzar. Quantas pessoas estão assim, dentro de igreja, porque não consegue esquecer, meu irmão, larga isso, deixa passar, tem coisas ainda melhores, maiores, para a tua vida, a tua história não acabou, e aí hoje o grito é esse, vai, a igreja, meu irmão, está gritando para você, esquece isso. Vamos terminar? Vamos fechar isso aqui, essa palavra, tema de hoje, superando dificuldades. É difícil para alguns, não conseguem. Tentam. Estão na igreja, mas não mudam, porque é difícil para ela. Eu não consigo. Isso para mim é difícil. Vamos ver então como que a gente consegue superar isso, como é que a gente consegue dar um passo. Ou então você que conhece gente assim, você ajudar, empurra essa pessoa para ela passar a linha de chegada, empurra. Primeiro, olha, anote isso aqui, ó, como? Primeiro, precisamos de pessoas que amam. Quem aqui tem mãe viva ainda? Fica com a mão levantando, levanta com gosto mesmo. Fala, eu tenho, sinto. Quem tem mãe viva? Eu vou falar algo, não sei se você vai concordar, mas difícil ter alguém que ama mais que mãe. Alguém concorda ou não? Quem não concorda? Difícil. Por que eu estou falando isso? Só para você ter um exemplo. Você tem que ter gente assim na sua vida. Olhe para mim, olha aqui. Aquele menino, é uma história, né? Isso aí está contando uma parábola, uma história, está dizendo assim, eu vou voltar. Agora você imagina a crise dentro dele, eu vou voltar, mas eu perdi tudo. Eu acabei com a metade da fazenda do meu pai. Eu errei feio. Nossa, eu não tenho cara para chegar diante do meu pai, eu perdi tudo. E meu pai estava certo, eu estava errado, meu pai falou para mim. E eu achei que eu estava certo, e agora eu perdi tudo, estou vendo que eu errei. E ele falou, eu vou voltar. Agora olhe para mim. Vamos ver se você concorda comigo aqui. A Bíblia diz que o pai, de longe, gente, está escrito assim, ó, de longe, o viu. O que dá para dar a entender isso? Que toda hora o pai ficava olhando. Toda hora, na expectativa, no desejo, de que um dia ele voltasse. Gente, só quem ama. O pai viu de longe, não teve dúvida, é meu filho. Ele está queimado do sol, o cabelo dele está tudo estragado, a roupa dele está tudo sujo, mas é meu filho. Que ele olhava, ele tinha essa imagem no coração, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. Talvez você não saiba, mas há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Para tudo no céu, meu irmão, e ó, tem dança, tem celebração, tem festa, porque é amor, Deus é amor. Quando aquele menino, agora eu estou criando um imaginário aqui, tá bom? Aquele menino está vindo, imagina comigo se ele está vindo, está difícil, o que eu vou falar? Eu vou falar para ele, pai, deixa eu trabalhar aqui, mas ele vai falar para mim, não, porque eu já confiei em você, estou só criando aqui uma ideia. Eu vou falar, será que ele vai me receber? Será que ele não vai bater e falar, aqui nunca mais você entra, você não é mais meu filho? Será que meu pai... Ele vem andando, ó, estou só criando, por favor, me acompanha. E ele está vindo, vou voltar. Gente, você ter gente que ama, é o que ajuda a gente a superar as coisas. E quando ele voltou, diz que o pai saiu correndo, como alguém desesperado, apaixonado,
Saiu correndo, grudou nele, abraçou ele, beijou, e ele querendo falar, falou, não fala nada agora, não fala nada agora, só fica aqui comigo. Mas eu tenho que te falar, pai. Ele falou, não, filho, agora não é hora. Deixa eu pôr um anel no seu dedo, vou mandar fazer uma festa, porque meu coração está explodindo de alegria, porque você voltou. Você voltou. Superar essas dificuldades, a gente precisa ter gente que ama. Ama. Porque a Bíblia fala assim, 1 Coríntios 13:6, quem ama, não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. 1 João 3,18 fala assim, ó, meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que mostra por meio de ações. Aquele moço do Uber falou, pastor, eu queria voltar, mas eu não vou voltar. Por quê? Ah, pastor, eu já até vejo, eu vou chegar lá, vai ter um monte de perguntas, as pessoas vão ficar perguntando para mim. E aí, o que você fez? Eu não estou em condições, pastor, de responder pergunta. Eles vão perguntar do meu casamento, que eu perdi meu casamento, acabou. Olhe para mim, irmãos, quem ama não faz perguntas, irmãos. Quem ama abraça, beija, recebe, acolhe, traz de volta. Depois a gente faz essas perguntas. Tem gente se afogando, engolindo água, e a igreja está perguntando, por que você fez isso? Meu irmão, não tem porquê. Foi decisão errada, escolha errada, eu perdi. Aí a pessoa está se afogando e a gente quer que ela responda. Responde, para ver se você está arrependido mesmo, responde, para ver. Não, meu irmão, aceita, recebe. Tira da água primeiro, enxuga, a água está gelada, dá de comer. Quando eu comecei a dar sopa, as pessoas diziam, você está dando sopa para endemoniado. Não, são meus irmãos, que eles não sabem que são. Jesus morreu por eles, se eu não for lá falar para eles que eles são meus irmãos, nunca vão ser. Eles são meus irmãos, Jesus morreu por eles. Eles só não sabem. E como vão crer se não tem quem pregue? Eu queria falar isso, irmãos, olha, isso é uma coisa que a igreja tem que ser. A igreja tem que ser. E por favor, eu estou velho nisso para te afirmar, nós não somos. Mas nós temos que ser pessoas que amam. João está escrevendo isso. O amor entre vós não seja fingido. Amem cordialmente uns aos outros. Com amor fraternal. Amor fraternal quer dizer amor de família, de irmão, de laço. Eu nem conheço você, não sei nem onde é que é a sua casa, mas eu te amo. Eu te amo. Volta. É bonito, gente, que a Bíblia fala assim, ainda que os nossos pecados sejam horrorosos, vermelhos assim de forte, serão perdoados. Serão perdoados. Volta. 2, precisamos de gente assim. Precisamos, você pode repetir isso comigo? Fala assim, precisamos, você não falou, vai. Precisamos de nós mesmos. Oh, gente, se você não se ajudar, desculpa. Talvez tenha um monte de gente gritando assim, vai, vai, você não chegou, vai, te empurrando, e você, com perdão da palavra, parece aquela mula de Balaão, aquela que trava as 4 patas, 4 rodas, freio ABS, e não vai, meu, não vai. Olha, se tem uma pessoa que briga com você o dia inteiro, e não larga de você, é você mesmo. Pensa numa pessoa que xinga você o dia inteiro e te elogia, morde e lambe, é você. Então quem mais você precisa? Você. Paulo falou para Timóteo,
Timóteo, cuida bem de você, você vai precisar. Cuida bem de você. Essas viagens aí, cansado de ver a aeromoça falar assim, em caso do avião ter despressurização, as máscaras vão cair. E a gente que é assim, serve, quer pastorear, pensa que a máscara já põe no idoso do seu lado. Não, põe você primeiro. Porque senão você vai perder a consciência e não vai poder ajudar ninguém. Coloque em você, se cuida. Você precisa de você. Volte a acreditar mais em você, no seu dom, no seu ministério, no seu chamado. Ninguém, meu irmão, olha, não espere. Nós temos isso, eu sei que é uma necessidade, a gente quer o abraço, o beijo, aplauso, a gente quer que ponha tapete vermelho. Nossa situação está tão ruim, que se colocar tapete vermelho a gente não entra, a gente acha, isso não é para mim. Então, meu irmão, não tem tapete vermelho, não tem aplauso, não tem nada, só tem você. Volte. Levanta a cabeça, vem chorando, vem rindo, vem aos trancos e barrancos. A igreja está aberta. Volte. O pai te espera. O filho pródigo, nem o irmão dele participou da festa dele. Pensa numa coisa ruim. Você ali saber que seu irmão, você está falando, puxa, foi difícil para mim voltar. Foi difícil, não foi? Olha, eu voltar eu lutei comigo, quase comi aquela comida. E agora o meu irmão não vem me abraçar. Então, às vezes, a pessoa que você mais precisa é você mesmo. Deus tinha que fazer uma obra grande. Está lá em Juízes, capítulo 6, 12, 14. E aí Deus fala com Gideão de um jeito que ele não consegue enxergar isso. E Deus fala assim, então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse, você é corajoso. E o Senhor está com você. Você consegue? Você ama alguém o suficiente para falar isso agora? E para alguém dizer assim, você é corajoso. E Deus está com você. Ao espanhol, ao espanhol na Bíblia, vá com toda essa sua força e livre o seu povo. Livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Deus está falando com você. Supera isso. Meu irmão, você precisa de você. Junta os cacos. Volta aí, meu irmão, acredite em você. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E eu termino, por último aqui. Em Deus posso todas as coisas. Tem coisa que é difícil demais, gente, demais. Você ia rir, mas é difícil. Para mim talvez para você não é, mas tem coisa que é difícil. Agora olhe para mim. Mas em Deus posso todas as coisas. Posso, eu consigo. Nele eu posso. Em mim mesmo eu confesso a você, eu tenho dificuldade, mas nele eu posso. Às vezes a vontade que eu tinha de sair correndo, mas nele eu posso. Às vezes eu não consigo acreditar que eu não consigo. Eu não consigo, mas nele eu posso. Você entende o que o salmista fala? Contigo eu salto muralhas. Contigo eu passo pelo meio de um batalhão e eu não temeria 10 milhares que se levantam contra mim. Contigo. Quem acreditou, falou assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque eu sei que Deus está comigo. Ninguém vem comigo, ninguém me acompanha. Aliás, todos abandonam. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nem para quem falar, mas eu sei que Deus está comigo. Filipenses, gente, que texto maravilhoso. Filipenses 4, 12 e 13 fala assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aleluia. Olha, você pode falar isso aí, olha. Olha lá, ó. Você pode falar isso? Fale. Você falou para os outros, agora fala para você mesmo. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho nada. Às vezes eu penso que vai e às vezes não vai nada. Às vezes eu não consigo firmar, não consigo. Mas eu descobri algo. Em Deus eu posso. Por isso que a música fala isso. Segura na mão de Deus e vai. E vai. Porque do outro lado da linha Ele te espera. Fica de pé.